Mais rapidamente, o tempo do almoço. Oh, Dona Francisca. Oh, Francisca. Saiu. Vamos ter um trabalho apresentado por Francisca Teodósio e Marilene, da Associação Espírita Gitanense, sobre o tema A Missão do Espírito na Evolução. Estás prontas? Eilas. Boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer ver essa sala assim tão cheia. Agradecer o esforço de todos de estarem aqui presentes, de preparar essa jornada que para nós significa muito. Eu já tinha dito aqui para nossa amiga que para nós momentos como esses são muito especiais, porque são raros. Nós temos que fazer mais esse tipo de eventos. Então, muito boa tarde. Eu este ano, nestas jornadas, tenho uma colega nova, não é? Mas a minha querida Salete veio dar uma relação humana de afabilidade e confiança para esta jornada, para eu não gaguejar, não é verdade? E aproveitando aqui o videozinho da Joana, que eu acho que é muito importante passar este vídeo, porque vem em seguimento do nosso subtema das nossas jornadas, que é a missão do espírita na evolução, supostamente, da humanidade. Então eu vou passar a projetar o vídeo.
fez lembrar uma coisa que Divaldo Franco falou numa palestra. Mais importante do que ser amado é amar. Talvez o robozinho não tivesse essa capacidade de amar como nós, mas aquela senhora foi capaz de amá-lo. É importante amar antes de ser amado. Então agora vamos entrar mais aprofundadamente no nosso tema. E antes, quando nós estávamos as duas a fazer este trabalho, chegamos à conclusão que devemos partir. Isto não é para mostrar, porque agora ia dizer a Salete. Eu me atrapalho com... A Francisca não gosta de tecnologias, gosta mais da relação humana, e então usamos o papel, não foi, Francisca? Foi. E eu e a Francisca, quando estávamos as duas a fazer este trabalho, chegamos à conclusão que temos que sempre seguir Allan Kardec, porque ele foi o nosso codificador da doutrina espírita, não é? E dentro de várias pesquisas entre o Evangelho segundo o Espiritismo, na internet e entre livros espíritas, tiramos uma passagem de Erasto, do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, no item 4 da Missão Espírita, em que esta mensagem é muito rica, é extensa, propõe a leitura e ela nos diz, vou aqui na minha cábula, a fé é a virtude que desloca montanhas. Quer dizer que nós, antes de irmos, como espíritas, antes de irmos abordar o outro, devemos nos munir de fé. Porque a seguir ele diz, todavia, mais pesado do que as maiores montanhas jazem depositados nos corações dos homens. Quer dizer, ele já nos prepara para aquilo que nós vamos encontrar no outro. E ele mais à frente vai nos dizer, parti então cheios de coragem, para removerdes essas montanhas de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lendas. Aqui está uma parte bonita. Quer dizer que a humanidade, daqui a uns tempos, daqui a uns milénios, daqui a mais alguns anos, vai ser muito melhor do que é agora. E então ele nos diz mais à frente, ide e pregai, os espíritos superiores estarão convosco, Deus vos guiará. Então, se Erastes nos diz que os espíritos superiores estarão connosco, nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo de quando estamos em contacto com o outro, de falar abertamente que eu sou espírita e principalmente de levar a boa nova, porque foi o que mais Jesus pediu aos seus apóstolos, é ide e pregai a boa nova. Portanto, pensamos que essa missão, para o presente e para o futuro, como foi no passado. Então temos que pegar nesta passagem e ir com coragem e com fé. Depois, mais à frente, no livro dos Espíritos, quando estávamos a pesquisar, também pesquisamos no capítulo 10 das Ocupações dos Espíritos, na pergunta 569, em que Allan Kardec coloca aos espíritos em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes, na qual os espíritos respondem, e passo a ler, as missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem, seja como espírito, seja como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inerentemente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizerem guias e protetores
e dirigi-los pelos conselhos que lhes dão ou pelos bons pensamentos que inspiram. Pode-se dizer que há tantos géneros de missões, tantas espécies de interesses e resguardar assim no mundo físico como no mundo moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenham a sua tarefa. Então, o foco maior e principal do espírita é sempre servir. Porque seja em qualquer parte, seja em qualquer ponto, seja em qualquer situação, como em nosso lar, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. E não podemos ter medo, porque estamos sempre a ser inspirados pelos espíritos superiores. Seja em qualquer parte e em qualquer lado, a fazer o que quer que seja. Desde que estejamos de boa vontade e munidos de fé e coragem, onde um ou dois estiverem a meu nome, eu lá estarei. Não é, Francisco? É isso mesmo. Nesse texto de Erasto, eu tive contando, tem pelo menos 6 vezes, e não é um texto assim tão grande, ide e pregai. Aí fala, mas vamos aonde? Não é? Não é preciso ir em lugar nenhum para pregar. O que é preciso é ser essa vivência do Evangelho do Cristo em qualquer lugar, no nosso trabalho, na nossa família em primeiro lugar. A família que vive o Evangelho é uma família estruturada. Temos que trazer para o nosso trabalho, para todos os lugares, o Cristo redivivo, que é o Cristo do Espiritismo. Nós vemos em muitos lugares a cruz e o Cristo morto. E é morto que ele está para muitas pessoas. Então, a missão do Cristo ficou quase que deturpada, porque ele morreu e voltou e provou que venceu a morte. Nos mostrou que venceu a morte. E muita gente ainda não acredita. E mesmo aqueles que ainda acreditam no Cristo, veem o Cristo, não conseguem ver o Cristo no dia a dia, não conseguem ver o Cristo no rosto de um irmão, não conseguem ver o Cristo na doçura de uma criança. Esse é o Cristo redivivo que a gente precisa resgatar para nós, e essa é uma missão espírita. Passar esse Cristo redivivo para todos ao nosso redor. Precisamos anunciar isso claramente. O Cristo está vivo. O Cristo é nosso próximo. Não basta só, como a gente vê em muitas religiões, né? Vamos louvar a Deus, vamos louvar o Cristo. Mas o Cristo está aqui, do meu lado. É a Marilene, é a Mafalda, a Dona Rosário, são todos. Cristo não falou, o que fizerdes a um desses pequeninos, fará a mim? Não é assim? Ninguém acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire, mas põe-se sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Foi isso que Jesus nos disse, não é? Jesus nos deixou o seu Evangelho em todas as diretrizes de conduta moral, como roteiro para toda a humanidade. O Espírito tem na sua base a compreensão do Evangelho mais raciocinada, em que busca o verdadeiro sentido moral e espiritual. Como todos sabemos, muitas coisas no Evangelho foram modificadas ao longo dos séculos. Por essa razão, a pesquisa, o estudo do real significado das palavras e até mesmo a ciência fundamentam a nossa fé raciocinada. Kardec e os espíritos superiores nos deram a chave para a compreensão do Evangelho do Cristo e das leis divinas, a reencarnação. Sem a reencarnação, tudo fica mal explicado no Evangelho. E daí pensamos, quem não tem a reencarnação como uma certeza, não está compreendendo o Evangelho.
Que outra doutrina, que outra religião fala claramente, vive claramente a certeza da reencarnação, a certeza da vida futura? Como ler o Evangelho sem ter essa certeza? E saber, entender um pouquinho do que está ali. Porque a gente lê e está sempre entendendo mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Mas se tiramos a chave da reencarnação que Kardec e os espíritos nos deram, fica uma lacuna muito grande. Portanto, os espíritas têm em seu conhecimento essa grande verdade que não se pode calar. Como a realidade de alguns dos nossos irmãos poderia ser diferente se soubessem da reencarnação? Quantos suicídios poderiam ser evitados? Falar do Evangelho e da doutrina espírita é uma missão e uma obrigação. Quantas pessoas, se soubessem da reencarnação, não pensariam no aborto, por exemplo? Quantas pessoas, se soubessem que vão voltar em condições mais difíceis, porque não souberam perdoar? Saber da reencarnação faz toda a diferença. Jesus disse: conheça a verdade, e ela vos libertará. Nós sequer podemos nos esquivar de falar do Cristo, pois a quem muito foi dado, muito será pedido. Sabemos que não existe acaso. Por alguma razão, somos espíritas. Talvez não seja essa nem a primeira vez que somos espíritas. Já pensaram nisso? Ou pensam que é a primeira vez? Pode não ser. Pois, Francisca, mas não é apenas isso. Para pregar, é preciso que o espírita se instrua e se capacite. Não é verdade? Pois ninguém fala daquilo que não sabe e daquilo que não sente no seu coração. Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Quer dizer que as pessoas que destilam fel, elas são centelhas divinas, são. Mas ainda não sabem, no seu verdadeiro ser, amar-se a elas mesmas. Porque nós só conseguimos e temos a capacidade de amar alguém quando nos amamos a nós em primeiro lugar. Nós só conseguimos perceber alguém quando nos perdoamos e perdoamos mesmo a nós mesmos. Para perdoarmos os outros de verdade. E dar a segunda hipótese. Isto é que é ser espírita, é conhecer a doutrina e fazê-la brotar em nós. É fazer que cada palavra que sai da nossa boca seja sentida, seja amada. E olhemos um companheiro e compreendamos que ele não está no mesmo patamar de evolução que nós, mas que também tem direito a ser perdoado, porque se Jesus perdoou, quem somos nós que ainda somos tão pequeninos? Não somos nada. Para termos a arrogância, às vezes, de não ousar abrir a boca, mas pensar. Dizer assim, está bem, deixa de estar. Não é? E depois no Evangelho, segundo o Espiritismo, enfatizando mais o que eu estou a dizer, já se dizia no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, numa mensagem em Paris de 1860, trazida pelo Espírito de Verdade, diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Quer dizer que a instrução e o estudo é uma necessidade constante na vida do espírita. Porque, ora como alunos, ora como evangelizadores, ora como trabalhadores, nós temos que ter intrinsecamente a capacidade de saber o que estamos a falar ao próximo, para não ser palavras ocas. E a Casa Espírita aqui tem é um grande alicerce, porque é aí que o trabalhador espírita, é aí que o espírita vai beber de toda esta instrução.
Pois, como uma criança precisa de ser evangelizada, os adultos também precisam de ser evangelizados, não é? As pessoas, porque nós temos o hábito de pensar que conforme estamos a crescer, nós temos a razão toda, nós já sabemos tudo. Não, há sempre alguém que aparece no nosso caminho para dizer assim, para, reflete, observa. Nós, como espíritas, sabemos que aquela pessoa está a ser influenciada. Mas se não nos instruirmos e não nos capacitarmos de sabermos que toda a gente tem influências, vamos entrar na mesma vibração mental. Vamos desorganizar o nosso campo vibratório e vamos entrar no campo vibratório daquela pessoa também. Vamos ficar desajustados. E aí temos que nos instruir para perceber aonde está o meu limite da minha capacidade, da minha instrução como espírita na compreensão do próximo. Não é? E Emmanuel nos diz, a sua grandiosa tarefa de cristalização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a de fim que o lar se refaça e de novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Portanto, já há muitos anos atrás, nós já fomos abençoados pela mão de Francisco Cândido Xavier com várias instruções como é que seria a nova era. E a nova era é de compreensão, amor, mas também de muito estudo e de muita autodedicação a nós mesmos para conseguirmos perceber o próximo e para conseguir amar o próximo verdadeiramente. Pois é, capacitação em todas as áreas, aqui também, não é? Acontece que antes de sermos palavras, temos que ser exemplo de conduta. Como disse São Francisco de Assis, pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, é o nosso exemplo que conta mais. Assim, quem estiver ao nosso redor, verá alguém que vive aquilo que prega, falar abertamente, eu sou espírita, e ser exemplo de conduta cristã. Nos ajudará a ter a nossa fé respeitada e reconhecida como merece toda opção religiosa. Como é triste quando confundem a nossa doutrina com adivinhações. Quando dizem que é bruxaria ou que é coisa de gente ignorante. Com brandura e amorosidade, até gosto de dar um exemplo para quem diz que é coisa de gente ignorante. É um exemplo de dizer assim, com números. Por exemplo, o Brasil tem 66 associações médico-espíritas, que conta com diversos profissionais médicos e outros da área da saúde em cada uma dessas associações, e que há tantas espalhadas pelo mundo, inclusive Portugal, que também tem uma associação médico-espírita. Essas são pessoas muito esclarecidas, penso eu. Mas a nossa doutrina espírita é tão amorosa e consoladora que acolhe qualquer ser humano que dela necessite, com a maior alegria, simplesmente por ser o nosso irmão, por ser também uma ovelha do Pai. Um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que eu compreendi verdadeiramente. Aquilo foi como dizem lá no Brasil, caiu a ficha. Eu entendi que eu também era uma ovelha. Isso me deu uma alegria tão grande, porque eu pensei, nossa, então eu tenho solução. A minha vida tem um propósito. Eu ainda vou ser alguma coisa legal. Essa também é uma missão espírita, não é? Ser exemplo, divulgar a nossa doutrina, sermos exemplos cristãos, fazer com que as pessoas nos olhem
e fala, mas eu também gostaria de sentir isso assim, de ser assim. É pela palavra, mas é também pelo exemplo. A evolução mais importante enquanto espírita é a evolução moral. Nós podemos ter muita evolução tecnológica, mas se não... não me dou bem com isto. Mas se não tivermos uma evolução moral, não vamos ter o progresso desejado dentro daquelas missões específicas que nós nos propusemos quando reencarnamos. Ela impulsiona todas as outras. Porque assim, quando nós nos propusermos a evoluir no campo da tecnologia, se estivermos munidos de moralidade, vamos usar essa tecnologia no campo do bem, no campo do amor, no campo da fraternidade. Aquele que se diz espírita tem que desejar arduamente e trabalhar para que essa evolução ocorra de dentro para fora. Reconhecer-se e autotransformar-se. Porque reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Também está referenciado no Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo hoje melhor do que foi ontem e amanhã ser melhor do que foi... ser amanhã melhor do que foi hoje, não é? Agora estou toda baralhada. Já estou toda baralhada. Mas como vocês são todos espíritas, vão-me perceber, não é? E vão-me perdoar e vão-me dar uma segunda chance. Não é? E agora baralhei-me mesmo toda. Pronto. E tenho aqui também uma passagem da religião dos espíritos, no capítulo Doutrina Espírita da Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz: Espírita deve ser o teu nome, o nome do teu nome. Nós temos o hábito de dizer: sou senhor doutor, eu sou senhor isto, eu sou senhor aquilo. Então o espírita, olhem a missão, devem ter espírita antes do nome. Mas para termos espírita antes do nome, temos que nos instruir, temos que nos capacitar, temos que amar o próximo e temos principalmente pegar em Jesus, em todo o ensinamento de Jesus e colocá-lo dentro de nós. Porque só aí é que nós vamos conseguir dizer: eu sou espírita Marlene, eu sou espírita A, B, C ou D. Porque aí vamos conseguir perceber que em cada pegada da areia que nós damos na nossa evolução, temos sempre como mastro a bandeira do Cristo. Deve ser o nome, porque no passado, não sei, acho que fui José, hoje eu sou Francisca, amanhã vou ser Maria, mas certamente que a partir de agora vou ser espírita, nas outras também. Bom, e é evidente que a evolução tecnológica não fará a evolução moral. Um exemplo disso são as armas atômicas, químicas, a internet cheia de mensagens de ódio, desonestidade, promiscuidade e tantas outras coisas negativas. Todo esse conhecimento poderia ser utilizado para o bem, mas nem sempre é assim, como nós temos visto. Mas a tecnologia pode ser uma ferramenta que nos pode ajudar muito, não só na divulgação, como temos visto, porque temos tanta coisa na internet. O que é que nós buscamos? Há palestras maravilhosas e podemos ser criteriosos e procurar as palestras, por exemplo, da Federação Espírita Brasileira, as palestras da ASEV, há muitas coisas. Eu trabalho sentada com as mãos, é um trabalho quase mecânico, eu ponho meus fones de ouvido e ouço palestras, ouço audiobooks, há vários audiobooks excelentes. Quando eu não tenho tempo de ler, é difícil ler todos os livros espíritas, há muitos, mas ponho lá no ouvido
o livro dos Espíritos e vou ouvindo. Alguma coisa aqui dentro vai ficando. É uma ferramenta, temos que usar. Ajuda. Embora eu não saiba usar o PowerPoint. Mas a tecnologia pode ser uma ferramenta que nos pode ajudar muito, não só na divulgação, como temos visto bastante, mas também na comprovação de alguns fenômenos espíritas. Por exemplo, como nos mostrou o Dr. Sérgio Felipe Oliveira, com as fotografias do movimento dos campos magnéticos, no momento do passe mediúnico e das orações. Foi muito bonito ver aquele tipo de câmera especial que capta toda aquela vibração magnética e registra por cores a movimentação do campo magnético na hora do passe da oração. É lindo. É a tecnologia nos ajudando. Pois, mas eu e a Francisca chegamos à conclusão no trabalho que, para que a fé não se torne uma prática do passado, essa fé tem que ser raciocinada. Tem que ter lógica, tem que ter razão. Nós não podemos ter fé só porque nos incumbem de ter essa fé. Nós temos que racionalizá-la. Andar de lado a lado com a ciência e com a tecnologia. É essa a fé espírita, a fé raciocinada e cristã, que conversa com a física quântica, com a química, com a medicina, com a tecnologia, com a ecologia, porque, ao fim e ao cabo, o ser humano também está dentro do ecossistema, como um ser universal. É o ser humano universal, né? E agora eu vos questiono, que outra religião encara a ciência face a face, senão o Espiritismo? Algumas religiões até se opõem ao avanço da ciência, mesmo em questões que não ferem a moral cristã. Isso aconteceu no passado e continua acontecendo. O Espiritismo não tem medo do desconhecido, do inexplicável, mas antes procura sempre a resposta e as explicações. Sabemos que para nós não existe milagre, e sim leis que ainda não conhecemos, mas que certamente foram criadas por Deus. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 4, item 9, nos diz: se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Mas o que fará a ciência quando comprovar categoricamente que não somos apenas um corpo? Porque tem gente que ainda pensa que somos apenas um corpo. Que irradiamos energia de acordo com a nossa evolução moral. Que voltamos para reparar os nossos erros. Ao contrário do que muitos pensam, a ciência e a religião não percorrem caminhos divergentes. Mas muito antes, pelo contrário, os caminhos da ciência e da religião estão convergindo. Simplesmente, a ciência sem uma moral cristã nos leva a um caminho de destruição. Temos visto isso largamente. Portanto, a nossa missão na evolução é também fazer a ponte entre a fé cristã e a ciência. Elas certamente estão convergindo. Não há como fugir disso. Mas, enquanto o homem teimar que os meios justificam os fins, que a ciência se baseia apenas na finalidade do lucro, quando não houver uma moral cristã junto com a ciência vai acabar em destruição. O espírita tem essa missão, fazer essa ponte. Nós não fugimos da ciência, não temos medo da ciência com relação aos nossos fenômenos. Nós vamos ver os nossos fenômenos mediúnicos comprovados categoricamente. E aí vão olhar para a gente e vão falar assim: ah, é? Vocês já sabiam? Há também um outro aspecto fundamental. Todos sabemos que neste momento nós estamos a deixar de ser um planeta de expiação e prova
para passarmos para um planeta de regeneração. E como em todos os momentos de transição, há sempre momentos de crise, há sempre momentos de tumulto, não é? Todas as pessoas, como estão a fazer a sua transformação, tudo isto faz uma repercussão a nível do universo. Então, automaticamente, o planeta Terra, que é a nossa casa maior, também está a transformar-se. Por isso, lembremos que o Espiritismo também nos trouxe o Consolador prometido, não é? O Espiritismo é o Consolador prometido. Portanto, cabe a todo espírita a missão de consolar aqueles que padecem do desespero e na dor, situações cada vez mais frequentes, como o suicídio e a depressão. Nós que estamos munidos de todo este conhecimento, não podemos fazer de conta que não sabemos o que se está a passar. Nós temos... Isto é como a pérola. A pérola, para brilhar, tem que sofrer, tem que ser picada. Nós adentramos numa casa espírita, pela dor, quase todos, muito raras exceções é pelo amor, e fazemos o nosso burilamento, fazemos a nossa transformação. Mas depois a ostra serve para adornar os brincos, serve para adornar as pulseiras. Então nós também temos que ser esses adornos em cada um dos nossos irmãos que se aparece na nossa frente. Nós bem sabemos que a esperança que esta doutrina de luz nos traz, e nos trouxe e nos conforta. Portanto, nós não podemos fazer de conta que ela também não vai consolar o outro. Quer dizer, se nos consola a nós, e nós somos de carne e osso, e o nosso irmão que está ao lado também é de carne e osso, também não o vai consolar. Vai. Então, se nós estamos inspirados e intuídos pelos espíritos superiores, qual é o medo? Qual é o preconceito? De sermos chamados de tolos? Também já os chamam sem nós dizermos que somos espíritas. Portanto, é mais uma, menos uma, mas pelo menos estamos a fazer a nossa missão. O nosso caminho e a nossa missão estão fundamentados na caridade em todas as suas possibilidades de aliviar o próximo e as suas necessidades físicas. Talvez não consigamos chegar a todos os que nós queríamos chegar, mas se chegarmos a um, esse vai chegar ao outro e assim sucessivamente. Desse modo estaremos colaborando com o Mestre na edificação de um mundo de regeneração. Somente para lembrar que também no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E os Espíritos responderam a Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade é uma das maiores bandeiras do movimento espírita. Quem faz o movimento espírita? Quem faz? Os espíritas. Somente verdadeiros cristãos poderão alavancar essa evolução moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, São Paulo apóstolo nos diz: fazei de modo que, vendo-vos, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Se nós pensarmos num lago e uma pedra que nós atiramos nesse lago, ela vai produzindo ondas e outras ondas, e esses círculos vão se espalhando e se espalhando. Assim é a evolução. Sejamos essa pedra que provoca esses círculos de evolução que vão irradiando. Começando por aqueles que estão mais próximos de nós, nós vamos irradiar para os que estão próximos o amor, a compreensão, a indulgência. Os que estão à nossa volta vão fazer o mesmo, porque estão sob essa vibração. E assim por diante.
Que cada um de nós seja essa pedra. A evolução é uma constante na criação divina. Sejamos, sim, como um farol, luz para a caminhada humana, consolando, levando esperança, esclarecendo, mas principalmente e acima de tudo, amando-nos como Ele nos amou. Nós já acabamos, mas temos... Mas há mais uma questão no livro dos Espíritos. Pois é. Que é Deus. Que é Deus? Não, é grave, é espírita. Então, olha, eu e a Francisca tiramos esta, na pergunta 303. Todos os espíritos que hoje não são simpáticos entre si, qual é a resposta? No futuro serão. É grave. É grave, sabem porquê? Não, é grave, porque temos que nos limar. Será que nós já olhamos para os companheiros que estão ao lado? Olhem lá uns para os outros. Já olharam para os olhos bonitos que eles têm, usando ali as palavras da menina Joana? Então vá, vamos todos dar um abracinho uns aos outros. Vá, vamos lá. Eu tenho irmãos atrás de mim. Da teoria. Ao tempo, vamos avançar com o momento